Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Estou aqui nesse vídeo, né? Eu não sei de onde você está assistindo, se é de dia, de tarde ou de noite, mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração aqui neste vídeo. E eu vou estar comentando aqui um pouco sobre como ter mais intimidade com Deus, né? Ou seja, como você pode alcançar uma intimidade maior com Deus, né? Como que você pode ter uma intimidade muito maior com Ele. E eu separei 10 coisas aqui, né? Que eu estarei comentando com vocês. E esse tema, né? Como ter mais intimidade com Deus, Deus colocou no meu coração, né? Num processo que eu estava passando, mas graças a Deus já estou de volta, né? E eu estarei comentando um pouco mais com cada um de vocês, né? 10 coisas, né, que nos faz ter mais intimidade com Deus, né? Que nos faz ter um relacionamento melhor com Ele. Amém? Eu estarei fazendo uma oração e eu estarei começando aqui com, com cada um de vocês. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, Jesus, entramos em Tua presença nesse momento. Pai, eu não sei de onde essa pessoa está assistindo esse vídeo, eu não sei o que ela passa, o que ela enfrenta, mas que no nome de Jesus, Pai, através dessa palavra, através desse vídeo, que nós possamos ser edificados, Pai, pela Tua palavra, e que elas possam também, Pai, ser edificadas, Senhor, por esse ensinamento, por esta palavra, Senhor. Alcança, Pai, vidas através desse vídeo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, então vamos ver, né, como ter mais intimidade com Deus, né? Eu fiz essa anotação, né, num processo que eu estava passando, que Deus me ensinou muito, né? E pela graça de Deus eu estou aqui, né? Forte, firme na presença do Senhor. E eu gostaria de estar compartilhando, né, essa anotação, essa mensagem para o seu coração, né? Eu não sei se você está passando pelo mesmo processo, né? Eu fiquei um tempo em disciplina, né, por alguns erros que eu cometi, e nesse tempo eu aprendi que como ter mais intimidade com Deus, né? Deus, nos primeiros dias ali que eu fiquei um pouco afastado, né? Deus colocou no meu coração de eu estar fazendo essa anotação, né? De como ter mais intimidade com Deus. E eu creio que como me ajudou, vai ajudar você também a buscar mais a Deus, a ter mais amor por Ele, a ter mais intimidade com Ele, né? Você que já busca, quer aumentar, né, sua fé em Cristo, ter mais intimidade com Ele, fique até o final desse vídeo, amém? Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui, para termos mais intimidade com Deus, né, é buscar a Deus de todo o nosso coração. De onde eu peguei essa referência? Aqui em Jeremias 29:13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, se você quer ter uma intimidade muito maior com Deus, né, você tem que buscar a Deus de todo o seu coração, né? Colocar Deus como prioridade na sua vida, né? Colocar Ele como prioridade, né? Como em primeiro lugar, né? Antes de tudo. Porque muitas das vezes a gente acaba dando prioridade às outras coisas, né, da terra, e a gente acaba não dando prioridade a Deus. Então que nós venhamos buscá-lo, a Deus de todo o nosso coração, né, com todo nossa fé, com o nosso amor por Ele, né, que nós venhamos buscá-lo e que a gente não venha parar, porque é isso que o inimigo quer, né? Ele quer que a gente pare de orar, ele quer que a gente pare, né, de fazer a vontade de Deus. Então, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, mesmo sem vontade, vamos buscar a Deus, né, de todo o nosso coração. Amém? A segunda coisa é confessar pecados e viver em arrependimento. Esse aqui muitos, né, até eu, né, muitos já ficam meio com medo, né, por ter que falar seus pecados, né, acham que não precisam confessar seus pecados a Deus, e é preciso, né? Aqui em 1 João 1,9, 1 João 1,9, 1 João 1,9, aqui. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto
Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, é necessário a gente pedir perdão para Deus, né? Às vezes a pessoa, pelo orgulho dela, acha que não precisa pedir perdão. E até eu já pensei isso, né? Muitas vezes, quando eu era um pouco mais jovem, né, mais adolescente. Agora que eu conheço um pouco mais a palavra, né? Eu entendo que é necessário a gente confessar a Deus, né, os nossos pecados. Às vezes a gente fica com medo, mas peça perdão a Deus, né? Primeiramente, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados, porque Ele é fiel para nos perdoar. Então, se você quer ter mais intimidade com o Senhor, busca Deus de todo o seu coração e confesse os seus pecados e se arrependa deles, né? Então, não continue praticando, se você se arrependeu, não pratique mais esses pecados, né? Continue firme na presença do Senhor e confesse a Ele, né? Você não precisa ficar espalhando para todo mundo, né? Claro, você também precisa contar para o seu pastor, né? Para os seus líderes espirituais, né? Mas você não precisa contar para todo mundo, né? Você confessa para Deus, confessa para os seus líderes espirituais, seus pastores, né? E Deus, ele nos perdoa. Mas primeiramente, né? Confesse os seus pecados a Deus, né? Primeiramente você tem que se arrepender perante o Senhor, né? Não importa o pecado, não importa o erro que você cometeu, né? Peça perdão para Deus, se arrependa e, se necessário, né? Para que o inimigo não venha agir com a culpa no seu coração, porque eu vivi esse momento, né? Eu só apenas pedi perdão para Deus, me arrependi e eu achava que era apenas isso, né? Mas tem coisas que a gente precisa confessar para os nossos pastores, para os nossos líderes, né? Para os nossos irmãos em Cristo, porque diz, né, que confessar seus pecados uns aos outros, para que você não venha ter culpa, né? Para que você não venha depois ter culpa do que você fez, né? Então, que nós venhamos nos arrepender de todos os nossos pecados, tá bem? A terceira coisa é orar constantemente. Esse aqui, o inimigo, ele trabalha muito para a gente não fazer isso, para a gente não orar, né? Mas que a gente possa orar constantemente. Aqui em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses, achei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vai dizer assim: orem sempre. Esse aqui é curto, esse versículo aqui ele é bem curto, mas é bem direto. Orem sempre. Ou seja, nunca pare de orar. Não importa o problema que você está passando, às vezes é difícil mesmo, né? O problema que a gente passa, o problema que a gente enfrenta, é difícil orar. E o inimigo, ele trabalha muito, né, para isso, para a gente não orar. Mas a palavra aqui diz, né, orem sempre, né? Às vezes a gente não vai ter palavras para orar, mas Deus, ele ouve, né, as lágrimas que escorrem dos nossos olhos. Ele conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente vai dobrar os nossos joelhos e não vamos ter palavras, né, para orar. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, né, e que a gente não venha parar de orar, né? Vamos orar constantemente, porque é assim que a gente também mantém uma intimidade grande com Deus, né? Para que a gente não venha perder essa fé, com essa intimidade que a gente tem com o Senhor. Então, orem constantemente, nunca parem de orar, não importa as circunstâncias. Às vezes vão ter dias que a gente vai ter menos vontade de orar, outros dias a gente vai ter mais vontade, mas que nós venhamos nunca parar, né? Nunca desistir, orar constantemente ao Senhor, porque é assim que nós vamos conseguir intimidade com Ele. A quarta coisa é meditar na palavra de Deus. Em Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8 diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Ou seja, a gente não deve apenas ler a palavra, mas sim praticá-la, né? Meditar na palavra, né? Meditar, colocar essa palavra
em nosso coração, para ver se a gente está vivendo aquilo mesmo ou se a gente não está, né? Então que a gente venha meditar na palavra do Senhor, porque é assim também que a gente mantém uma intimidade grande com o Senhor, né? Meditando na palavra dele e praticando, né? Não só lendo, mas praticando ela todos os dias, né? Buscando seguir ela. É claro que a gente nunca vai ser perfeito, né? Vamos errar, vamos falhar, mas que a gente possa buscar todos os dias, né? Viver conforme a palavra do Senhor, viver, né, como Cristo quer que nós vivamos, porque é assim que Deus ele quer que a gente faz. É claro, a gente não vai ser salvo por ser uma pessoa boa aqui na Terra, né? A gente não vai ser salvo por isso, mas é bom a gente é importante a gente ser uma pessoa boa, fazer o bem, né? Porque isso agrada a Deus, né? Por mais que não é por meio disso que a gente é salvo pela fé em Cristo, né? Mas é importante e Deus se agrada daquele que faz o bem, que planta o bem, né? Porque ele colherá o bem. Então, meditem na palavra, né? Pratiquem as boas ações, pratiquem a palavra do Senhor, né? Não apenas leiam, mas meditem e pratiquem a palavra do Senhor. E assim nós garantimos mais intimidade com Cristo. A quinta coisa é viver em santidade e obediência. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver aqui. Tiago. É que fica bem no final aqui. Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim: Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Aqui vai nos dizer, né, sobre viver em santidade, ou seja, lançar tudo fora, né, lançar todos os seus pecados, né, parar e tentar viver igual a Deus. É claro que a gente nunca vai ser igual a Deus, né? Deus é insubstituível, ele é único, mas que nós venhamos viver, né, buscar viver segundo a vontade de Deus, né? Abandonar os nossos pecados, viver em santidade, né? Santidade é separação, ou seja, separação do homem do pecado. Então que nós venhamos viver separados para Cristo, né? Separados do pecado, né? E separados para Cristo. Então nós venhamos viver em santidade e obediência, né? Sempre obedecer a palavra do Senhor, sempre obedecer o que Jesus nos manda. Então, viver em santidade, né? Não quer dizer que vamos ser perfeitos. Vamos errar muitas vezes no meio do caminho, vamos falhar, vamos pecar, mas vamos buscar sempre, né? Seguir os exemplos de Jesus, seguir a vontade e obedecer os mandamentos do Senhor, né? Então que nós venhamos viver em santidade e obediência. A sexta coisa, que eu anotei aqui é adorar em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui em João 4, 23, vai nos dizer... peraí, deixa eu achar aqui, João 4, 23. João 4, 23, aqui ó. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. Aqui diz que vai chegar um tempo, né, na Terra em que muitos não vão adorar ao Pai mais em espírito e em verdade. Muitos vão abandonar, vão adorar apenas na emoção, vão estar lá apenas por ir, né? E esse tempo eu creio que já chegou. Muitos já estão assim, né? Muitos já não estão adorando mais a Deus em espírito e em verdade, com o coração. Muitos estão indo pela emoção, né? Mas que nós venhamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, né? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? E toda exaltação é somente do Senhor Jesus Cristo. Então que nós venhamos adorar a Ele em espírito e em verdade, né? Que nós não venhamos adorar na emoção, mas sim em espírito
e em verdade, porque Deus é merecedor de tudo, né? Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Sétima coisa, jejuar e se consagrar, né? Aqui em Mateus 6, 17 e 18. Mateus 6, 17 e 18 vai nos dizer assim: Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando, e somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, aqui nos fala para jejuarmos, né? E se consagrarmos ao Senhor, né? Jejum é você sacrificar algo, né? Da sua carne para alimentar o seu espírito, né? Então, se consagre mais, né? Jejue mais na presença do Senhor, né? E é claro, esse versículo aqui também nos ensina, né? Para que quando estivermos jejuando, não venhamos e ficar falando para as outras pessoas que a gente está jejuando, que a gente está fazendo tal coisa, porque muitos querem se gabar, né? Olha, eu estou jejuando, né? Então que nós venhamos jejuar, mas e consagrar nossa vida ao Senhor, né? E também que nós não venhamos, né? Ficar espalhando para todos que nós estamos jejuando, né? Porque aqui fala que o nosso Deus que nos vence, o que a gente faz em secreto, nos dará a recompensa. Então, jejue mais, consagre mais a sua vida ao Senhor, né? Mate a sua carne, né? Mais a sua carne e alimente mais o seu espírito, né? Então, que nós venhamos jejuar, porque assim também a gente ganha muita intimidade com Deus, né? Através disso a gente tem um coração mais puro, mais grato ao Senhor, né? E ao sétimo aqui, né? A sétima anotação que eu coloquei aqui. A sétima não, a oitava, né? Não, é a última. Eu tô confundindo aqui. A oitava coisa agora, né? Então, continue jejuando, né? Essa é a sétima anotação que eu fiz aqui. Continue jejuando, né? Jejue mais e consagre mais a sua vida ao Senhor. Agora vamos para a oitava anotação aqui que eu fiz, que é viver em comunhão com a igreja. Aqui em Hebreus 10, vamos abrir aqui, em Hebreus 10. Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então aqui nos diz para vivermos em comunhão com a igreja, com os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, né? Muitos não amam, muitos falam mal dos irmãos, mas que nós venhamos amar os nossos irmãos em Cristo, né? Ter comunhão com eles, sempre que a gente errar com alguém, sempre pedir perdão, né? Para que não venha haver ressentimentos, né? E mágoas, e nem intrigas também no coração, né? Ou na vida de ninguém. Então que nós venhamos ter comunhão com o nosso irmão, né? Viver, orar por ele sempre, né? Viver em amor, fazer sempre o bem, né? Ter amor por ele, ajudar também quando ele precisa e também para a gente ser ajudado também quando a gente precisa, né? Porque a gente precisa manter essa comunhão e esse amor com os nossos irmãos, né? Porque é o segundo mandamento, né? Que Jesus Cristo ele nos manda, que é amar uns aos outros, né? Como a nós mesmos, né? Então, que nós venhamos amar os nossos irmãos em Cristo, não só os nossos irmãos, mas também a todos, né? Por mais que às vezes não são da igreja, mas que a gente venha amar e orar para que eles venham se encontrar com o Senhor e que eles venham viver uma vida em comunhão com Cristo também. A anotação 9 é servir ao próximo com amor. Aqui em Mateus 25, 40.
Mateus 25, 40. Vamos ver aqui. 25, 40. Achei. Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Ou seja, hoje a gente sabe que existem muitas panelinhas em igrejas, né? E às vezes quando é uma pessoa mais humilde, ali a pessoa pede ajuda, mas eles não querem ajudar, né? Ou seja, não querem ajudar a pessoa ali que é mais humilde, preferem ajudar pessoas ali que têm um cargo maior na igreja, né? Que preferem pessoas que são um cargo maior na igreja e rejeitam os humildes, né? Mas aqui Deus nos ensina, né? Para servir ao próximo com amor, né? Não importa se é pastor, se é obreiro, a gente tem que tratar todos igualmente, né? A gente tem que tratar todo mundo igualmente, até o membro da igreja, né? Do pastor até o membro, a gente tem que tratar todos com amor, com o mesmo carinho, né? A gente não pode criar panelinhas, só porque ele é pastor, né? Então, que nós venhamos servir ao próximo com amor, né? Sempre ajudar quem precisa, porque aqui fala, né? Que quem ajuda o mais humilde, né? Está ajudando o Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele habita no coração humilde, né? Aquele que é humilde de coração, aquele que não quer glória para si, que busca Deus de todo o coração, que reconhece que erra sempre, né? Mas que nunca desiste de viver uma vida com Deus. Então, nós venhamos servir ao próximo com amor, né? Não fazer diferença com ninguém. E a última coisa é manter um coração grato, né? Aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, vamos voltar lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,18, né? Aqui. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, sejam sempre agradecidos a Deus. Às vezes com as coisas que a gente tem, a gente acaba reclamando, a gente acaba não agradecendo a Deus, né? E nós precisamos agradecer a Deus todos os dias, né, das nossas vidas. Ser gratos a Ele sempre, porque Deus, ele é fiel e Ele é poderoso, né? Por mais que às vezes Ele não cumpra aquilo que a gente quer na hora, né? Mas Deus, que nós possamos ser gratos a Ele, né? Porque Deus é Deus de promessas, né? E Ele não mente, né? Deus, ele é fiel e poderoso. Então que nós venhamos ser sempre gratos a eles, né? A Deus, porque todos os dias a gente levanta, né? Todos os dias a gente levanta com saúde. E se você levantou hoje com saúde, né? Foi pela mão de Deus, foi por Ele, né? Porque se não fosse Deus, poderíamos nem acordar mais, né? Mas Deus nos deu um novo dia, uma nova chance, e estamos aqui para agradecer a Ele. Então que nós venhamos ser sempre gratos ao Senhor. Mesmo se der certo ou se não der, agradeça a Deus, né? Às vezes a gente está passando por alguma situação e Deus às vezes fica em silêncio, mas agradeça a Deus mesmo assim, porque você tem saúde, porque você pôde acordar, está podendo respirar, porque tem muitas pessoas que não estão podendo mais respirar, né? E não podem andar. Então agradeça a Deus todos os dias da sua vida, né? Seja sempre grato a Ele. E é assim que a gente mantém, né, mais intimidade com o Senhor, né? Foi o que Deus colocou no meu coração. É claro, isso serve para mim também, né? Essa lição aqui serve para mim porque eu reconheço que eu preciso fazer mais isso, né? Eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais. Todos nós precisamos e isso serve para mim também, né? Então, que nós venhamos buscar ter mais intimidade com o Senhor, né? Que nós venhamos buscar sempre viver na presença dele, né? Que nós venhamos buscar mais a presença do Senhor, porque Jesus está voltando, né? E muitos vão ficar desapercebidos, né? Na hora que Jesus Cristo voltar, muitos vão ser pegos de surpresa. Então que nós venhamos estar preparados, vigilantes e em oração, né? Mantendo uma intimidade íntima com o Senhor. Amém? Fiquem com essa palavra, estarei fazendo uma oração para a gente estar encerrando e Deus abençoe a cada um. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, Senhor, eu venho aqui te agradecer, Pai, por esse ensinamento,
que não serve apenas, Pai, para os ouvintes, mas também serve para mim, Pai, para todos nós, essa palavra, esse ensinamento. Porque eu reconheço que eu necessito, Pai, cada dia mais praticar, Senhor, para ter mais intimidade com o Senhor. Por isso eu oro, Pai, visita cada um, eu não sei o problema, a dificuldade que cada um enfrenta, mas que eles possam, Pai amado, conseguir ter mais intimidade com o Senhor, buscar mais a Tua presença, a Tua face, Pai. Que eles venham, Pai amado, estar preparados, Pai, para quando o Senhor voltar, para que eles possam subir, Pai, com a Tua igreja. Que nós venhamos estar vigilantes e em oração, Pai, sempre, buscando a Tua presença, Pai, tendo mais intimidade com o Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Que esse vídeo possa alcançar almas, Pai, que necessitam ouvir, Pai, esse ensinamento e essa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo até o final. Deus abençoe. Eu estarei voltando a postar vídeos aqui. Sempre que Deus tocar no meu coração de uma palavra, de algum ensinamento, eu estarei postando aqui para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.